Alô, alô, muito boa noite a todos. Cá estamos em direto, ao vivo, à espera que o Instagram faça o seu trabalho, que é chamar aqui os seguidores, que é importante que venham. Hoje temos a nossa rúbrica da sugestão de leitura, normalmente costuma ser num horário diferente, mas temos que nos adaptar por vezes às situações e é um prazer enorme receber neste momento, nesta rúbrica da sugestão de leitura, uma convidada muito especial que já vos vou dar a conhecer, que já está por aqui, já vou chamar, que eu acompanho há muitos anos. Ela se calhar nem sequer sabe que já ando um bocadinho atrás dela há vários anos e então é com muito prazer que vou receber Ana Mendes, que é consultora de marketing e também autora deste livro, Gestão de Redes Sociais para Empresas. É um livro muito prático, é cá das minhas, porque eu também gosto de coisas práticas, que nós começamos a pôr em prática, em ação, logo desde o primeiro momento. Foi isso que eu senti e houve aqui alguns cliques, alguns wake-up calls. Então vou já chamar a Ana Mendes, sem mais demoras, que é o livro que escreveu e que está nas bancas, com várias pessoas que me perguntaram onde é que podiam comprar o livro e está Olá, nas livrarias. Alô, boa olá. noite, Ana, muito bem-vinda. Olha, temos sempre aqui os comentários em cima, mas vamos deixar só um bocadinho, pode haver também algumas perguntas. Ana, muito grata, antes de mais, por tudo. Obrigada Olha, pelo por livro, por estares aqui, por várias coisas. Muito grata. E sei que é uma semana muito intensa, que começou a semana passada, que estás aqui no teu lançamento, mas é como uma honra muito grande que te recebo aqui. Muito Obrigada grata pelo mais uma convite. vez. Eu também faço contigo há Obrigada. algum tempo. Olha, pois, exato, olha, estamos aqui as duas. Só para te explicar também um bocadinho e aos seguidores, porque vamos ter aqui pessoas com toda a certeza que estão no teu perfil e que não me conhecem, eu todos os meses, no arranque do mês, eu faço uma sugestão de leitura. É uma coisa que eu faço há mesmo muitos anos, fazia com o meu staff, com as minhas consultoras e continuo a fazer porque é uma coisa que eu gosto. E nem de propósito veio-me parar este livro às mãos, que eu agradeço imenso. Fui muito proativa porque queria ganhá-lo também e gostei imenso. Mas antes de começarmos a falar do livro, acho que é importante também falar um bocadinho de ti. Este canal o que também pretende é inspirar outras pessoas, nomeadamente mulheres, a terem a coragem e darem o salto que nós também já demos no passado. Então gostava que nos partilhasses connosco um bocadinho da tua história, quem era a Ana, como é que isto aconteceu tudo e quem é agora esta Ana? Fala-nos um bocadinho de ti. Olha, obrigada. Gosto muito de estar aqui no teu cantinho. Muito obrigada pelo convite. Já segui a tua conta há algum tempo. Não sei exatamente há quanto, mas já há algum tempo. E admiro-te muito por todo o trabalho que tu fazes aqui na tua conta e é muito inspirador e deixa-me dar-te os parabéns. Porque Obrigada, é Ana. raro ver alguém que é tão consistente como tu és. E eu própria não sou assim muito tão consistente e muitas vezes não consigo ter o ritmo que tu tens como um relógio. E eu admiro-te muito por isso. Também não é à toa que tu Obrigada. falas de produtividade, gestão do tempo, das dicas nessa área, não é à toa. E eu vou tentar hoje aqui na tua conta partilhar coisas que nunca partilhei, também para ser diferente. E, e acho que os meus, se vierem também meus seguidores para aqui, também vão ficar surpreendidos com algumas coisas que eu vou dizer. Então, eu sempre quis trabalhar na área do marketing, desde pequenina. Eu tinha para aí uns 5 6 anos e eu já vivia no mundo do comércio, das lojas, das vendas, que não era exatamente ainda o marketing, mas era isso que eu queria fazer desde pequena. E o meu pai era uma pessoa muito simples, tinha uma padaria e eu não morava em Portugal, morava no Brasil. E eu desde pequena que ia ter com o meu pai e acompanhava toda aquela gestão da padaria, que era bastante dura. A vida do meu pai era mesmo dura. O meu pai levantava-se de madrugada para começar a ajudar a cozer o pão e deitava-se muito tarde, porque a padaria fechava mesmo tarde.
E eu acompanhava aquilo tudo e eu já tinha na minha cabeça que eu queria ter o meu negócio. Só que na altura não houve qualquer abertura para eu seguir a área comercial ou que seria então o marketing. E então eu fui, digamos assim, influenciada pelo meu irmão para ir para direito. Era algo que eu também gostava. Mas eu nunca esqueci que gostava, o que eu queria mesmo fazer era trabalhar na área do marketing ou área comercial. Porque eu adoro as vendas. Talvez porque fui mesmo influenciada pelo meu pai. Meu pai era um excelente vendedor e eu aprendia muito com ele atrás do balcão. Ele muitas vezes nem queria, era engraçado. Meu pai não queria que eu ficasse atrás do balcão com ele. E eu, ao contrário, queria sempre estar atrás para tentar vender também. Isto desde pequena. E acho que Uau! tinha algum jeito. E então eu fui para Direito, entrei na Universidade Católica, fiz o curso e Tu no quarto estiveste no Brasil até que idade, Ana? Até que idade é que estiveste no Brasil? eu nunca vivi lá, eu sempre ia visitar o meu pai nas Ah, férias e ok. até o meu pai falecer eu sempre fui todas as férias passar com o meu pai, ele morava em Campinas, no estado de São Paulo e depois entretanto o meu pai faleceu e perdi um bocadinho o contacto. A maneira que eu acho que tinha assim, muita influência também brasileira na minha formação. Brasileira, claro. E então, quando eu cheguei ao quarto ano, eu comecei a traçar um plano secreto para me candidatar então à licenciatura em marketing. E não disse nada a ninguém. E então comecei a obter informações, como é que eu podia fazer, se tinha que fazer alguns exames, enfim, todo o processo, para que eu, exatamente no quinto ano, me candidatasse ao mesmo tempo que concluía a licenciatura em Direito. E assim foi. E eu entrei, não disse nada a ninguém, comecei então a traçar um plano para poder estudar à noite e fazer o estágio durante o dia e Uau! ninguém ter nada a dizer em relação a esse meu plano secreto. E assim foi, ainda fiz o exame à ordem, passei, não sei se hoje é exatamente assim como era na altura, mas tinha que se fazer um exame. E entretanto, um professor meu, entrei para o IAD, para a licenciatura à noite, e logo um professor meu me disse: você realmente isto é a sua vocação, vou-lhe dar uns contactos para você fazer um estágio de verão numa agência de publicidade. E assim foi. Em que ano é que foi isso, Ana? Estiveste a tirar no IAD quando? Quando é Isto que já foi há foi? muito tempo. Se eu disser, vão saber a minha idade e eu não quero revelar. Então vai, é Mas eu segredo. tenho, O IAD também já não está lá, por mas isso eu tenho já muito, foi há mais tempo. eu tenho muito mais de 40, ou seja, já estou apta à Eu, vacinação esta semana. olha, eu tenho 45, mas eu tenho uma cabeça de 20, portanto está tudo ok, não há problema nenhum. O que interessa é isto. Entretanto, eu assim fui fazer esse estágio de verão no meu primeiro ano de estágio e de IAD à noite. E no final do estágio de verão, tive lá 2 meses e meio e convidaram-me para começar a trabalhar nessa agência. E isso foi libertador, porque eu, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar como account, já não tinha que dar satisfações, tirava a licenciatura em marketing ou o que é que eu ia fazer da minha vida. E assim foi. Eu comecei a trabalhar nessa agência, que ainda existe, que é a Draft FCB, e depois fiz a licenciatura à noite e terminei o curso com boas notas, sempre a trabalhar, e a licenciatura em Direito ficou para trás. Guardo muito Para boas trás. Mas agora recordações. concluíste a licenciatura, tu ainda concluíste e foste Concluí, fazer o concluí. exame? Concluí, Ok, fiz o exame à ordem, mas na prática nunca cheguei a exercer porque eu depois a exercer. entrei para essa agência e comecei a trabalhar, ganhava muito pouco. Aquilo que eu ganhava era só para pagar a mensalidade do IAD. Mas e nessa altura engordei muito, porquê? Porque eu só comia hambúrgueres. Nós ali no IAD tínhamos um McDonald's em frente McDonald's. e eu tinha muito pouco dinheiro e eu comia todos os dias, era um hambúrguer, não é? Na altura não se usava tantas lancheiras, ainda não era bem o tempo da lancheira. Havia até nessa altura uma certa vergonha em levar lancheira. E então eu comia hambúrgueres sobre hambúrgueres todo o ano. E na é que eu tinha mais 12 quilos do que tenho agora. Uau. E depois comecei a trabalhar nessa agência, estive lá ainda bastantes anos, mas antes de acabar a licenciatura ainda mudei para outra agência, que ainda existe também, que é a McCann Erickson, e só depois de concluir o curso
é que eu consegui então entrar para a área do marketing. Portanto, eu ainda tive que esperar 4 anos a trabalhar nas agências para depois poder então começar a trabalhar. E depois comecei, entrei no marketing, consegui entrar bem, consegui entrar logo para uma multinacional. O primeiro ano tive em formação, nem sequer foi a assumir cargo nenhum. Tive informação para que eu depois pudesse assumir um cargo de direção, portanto foi bom, foi um ano de estudo. E depois tive mais 9 anos nessa multinacional e noutra. E foi então no 10º ano que eu pensei, vou mudar de vida, porque eu comecei a ver que havia uma oportunidade nas redes sociais. E aqui estou eu. Agora já passaram 11 anos desde que eu trabalho como profissional independente. Um profissional. Olha, então, e partilha só aqui uma história que eu achei extraordinária, que não está nem no livro, aliás, o livro fala muito pouco de ti. Isto é uma coisa que eu acho que falta a tua parte aqui. Precisamos de conhecer mais a Ana. Tu contas muitas histórias, não é, das empresas, mas eu acho que é importante as pessoas conhecerem-te a fundo. E também, na partilha que fizeste a semana passada, que eu tive a oportunidade de acompanhar as tuas aulas, que foram extraordinárias e agradeço imenso. Também não contaste esta história, mas eu já te ouvi a contar e eu acho que é importante porque os impossíveis transformam-se em possíveis. E eu gostava que partilhasses connosco a história da tua ida ao Facebook. Uhum. Eu vou contar. Eu decidi ir para os Estados Unidos. Na altura, quando eu saí da empresa, eu tinha um cargo de direção e eu tinha cumprido os meus objetivos. E eu, quando saí, deram-me uma indenização. Eu saí com esse valor até que era significativo. Mas eu comecei a estruturar um plano de fuga para os Estados Unidos, em que eu tinha de ficar lá a viver, tinha cursos para frequentar. E então eu comecei a perceber que, afinal, aquele dinheiro que eu tinha recebido em indenização não ia ser suficiente. E eu tinha receio de chegar lá e de não conseguir trabalhar. Então eu pensei, bom, é melhor precaver-me antes de ir. Então eu comecei a vender um pouco tudo o que eu tinha que pudesse ser vendido, desde o meu carro. Na altura eu era outra pessoa, tinha muitas roupas de marca, tinha sapatos, aquelas coisas, as carteiras, essas coisas um bocado fúteis, que eu acho hoje que já são um bocado fúteis. Eu comecei a vender tudo isso. E comecei a preparar então esse valor para que eu pudesse ir sem tantas restrições. Então escolhi vários locais para onde eu iria, mas o meu primeiro local seria mesmo para a Califórnia e pensei, vou me instalar na zona de São Francisco, porque aí era onde estavam muitas pessoas que já trabalhavam naquilo que eu queria fazer, que era ser consultora especificamente na área do Facebook, então. E eu pensei, vai ser mais fácil começar por aí, e havia outra razão também importante, é que o Facebook ficava a uns quilómetros de São Francisco. E então eu podia começar logo a visitar as instalações do Facebook, e na altura até tinha umas ideias loucas, eu pensava que podia lá fazer formação, enfim, eu achava que ia ser muito fácil. E então eu dirigi-me para São Francisco e acontece que começou logo a correr menos bem. Porque eu, quando cheguei lá, comecei a pedir informações a um polícia e ele disse-me: você vai ficar hospedada numa zona muito perigosa da cidade. E ele disse táxi para esse hotel. Eu disse: não, tenciono ir a pé. E ele disse-me logo: eu se fosse assim não ia a pé, porque aquilo é um bairro muito perigoso. Você com a certeza que chega lá já sem a mala e sem nada. E eu pensei, tenho uma lógica de poupança. Eu pensei, não, eu vou a pé, gosto muito de andar a pé, eu vou a pé, espero que não me aconteça nada. E começou logo assim. O hotel chamava-se, e não sei se ainda existe, Vertigo, e eu pensei, bem, isto deve ser realmente muito perigoso. E então, São Francisco tem muitas colinas também, aquilo foi uma subida pesada. E eu já comecei a achar, bom, isto é perigoso. E realmente era um bairro um pouco estranho. Comecei a sentir assim uma vibe de perigo, mas lá fui, lá subi uma colina imensa e pensei, bem, isto está a começar mal. Mas pronto, nada aconteceu. E comecei a fazer encontros com pessoas, eles têm uns cafés fantásticos, já na altura umas zonas
coworks, etc., fantásticos, aquilo borbulha empreendedorismo, inovação, criatividade, assim com um ambiente fantástico. Eu acho que, eu pensei, eu quero ficar aqui, mas não era possível, não era fácil conseguir o visto. Mas passado uns dias, já não me recordo exatamente de quanto tempo é que foi, mas eu decidi, bem, vou ao Facebook e vou de transportes públicos, ainda tinha que apanhar uma série de transportes e vou levar pouca coisa. Eu na altura tinha recebido, tinha feito uns cursos que o Facebook tinha lançado online, eu até tinha uma t-shirt oficial desse curso, uma t-shirt que tinha um logo especial, etc. E lá fui eu com essa t-shirt azul, a minha mochila, mas pensei, vou levar o passaporte porque pode ser preciso, e lá fui, convencida que, saindo cedo, convencida que aquilo ia mudar a minha vida, aquele dia ia ser importantíssimo. E o meu grande objetivo era entrar lá dentro e falar com pessoas. Então sim foi, longe, maus transportes, sobretudo do comboio para o Facebook, não havia bons transportes, andei quilómetros a pé, até chegar lá ao campus, que tem uma rua que se chama Hackerway. E eu fui. Cheguei à recepção e senti-me no máximo. Pensei, finalmente consegui chegar aqui, isto agora vai ser um dia maravilhoso. Vou aqui visitar isto tudo. Eu olhava deslumbrada para as pessoas do mundo inteiro, pessoas a falarem outras línguas, pessoas a beberem cerveja, pessoas de chinelos, pessoas a andar de bicicleta dentro daquele campus. Aquilo parecia uma aldeia. E eu disse, meu Deus, isto é mesmo aqui onde eu quero ficar todo o dia, nem sei se volto hoje. E a recepção super moderna, e perguntaram-me logo se eu conhecia alguém dentro do Facebook, se tinha alguma reunião marcada. E eu, conhecer alguém no Facebook, eu disse, não, eu não conheço ninguém. Venho de Portugal, eu vou contar a história toda, venho visitar o Facebook, quero trabalhar nesta área. E a recepcionista, muito simpática, disse, pois, mas olha, isso é impossível visitar o Facebook sem um contacto. Você não vai poder entrar. E eu fiquei chocada, pensei, como é que é possível? Eu venho tão longe e não me deixam visitar o Facebook. E eu sou bastante comedida nas asneiras. Eu raramente digo uma asneira. Mas naquele dia foi o dia que eu disse mais asneiras da minha vida inteira, porque eu pensei, pelo menos daqui da recepção ninguém me tira. Ninguém Eu conhece, não ninguém vou já sabe. embora, vou ficar aqui, porque eu não vou embora. E então, uma atitude rebelde, que nem é nada o meu género, mas eu sentei-me na recepção e desatei a dizer todo o tipo de asneiras e a falar sozinha, como é que uma coisa destas podia ter acontecido, e era asneiras por todo o lado. E as pessoas começaram a olhar para mim, não é? Porque havia fornecedores, imensa gente na recepção, e eu continuava ali revoltada. Até que vem um segurança, e eu, mas assim com ar, e eu só pensei assim, ainda bem que eu trouxe o passaporte, isto vai ser uma confusão, isto vai-me acontecer alguma coisa. Eu fiquei com aquele pressentimento do homem vir assim até mim, com ar assustador. E eu olhei para o homem olha para mim, e ele, com o sotaque do norte, diz-me, o que é que você está aqui a fazer? E uma surpresa. E então eu disse, eu vim visitar o Facebook, mas eu não conheço cá ninguém. E ele disse, olha, é que eu sou do Porto. E você está com sorte, que eu sou o chefe da segurança. E eu olhei para ele olhou para mim, olha, eu realmente fiquei tão feliz, porque mesmo assim não foi fácil, ou seja, mesmo assim ainda tive que passar ali por um processo burocrático, não sei o que é que terá acontecido, foram verificar os meus registros criminais, não sei. Sei que ele ainda demorou bastante tempo, eu ainda fiquei sentada na recepção umas 2 horas, até que eu conseguisse entrar dentro do Facebook. E foi fantástico, porque ele, sendo o responsável da segurança, abriu-me muitas portas, ou seja, eu pude circular livremente por várias áreas, pude conversar com as pessoas, pude estar ali assim o dia todo, e tudo o que eu podia perguntar às pessoas sobre como é que trabalhavam, qual era a cultura da empresa, que é que estavam a fazer novos desenvolvimentos, tudo, eu pude ter acesso um pouco para compreender como é que tudo aquilo funcionava, e foi
foi maravilhoso e eu aprendi uma lição de que também às vezes não se deve desistir cedo demais. Porque eu decidi que não ia logo embora, eu decidi que ia ficar ali. E o facto de eu ter ficado, eu acho que eu fiquei porque eu continuava à procura de uma maneira de entrar. Mas eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos, quanto mais no Facebook. As pessoas com as quais eu ia falar, eu tinha entrado em contato através do Facebook e do LinkedIn. Então, eu não conhecia ninguém naquela área. E foi uma lição para mim, porque já noutras alturas, depois mais tarde, já me aconteceram situações na minha vida em que eu estive para desistir e eu lembrei-me, não vou desistir porque até o último minuto pode ser que aconteça alguma coisa que vire o jogo. E de facto isso já me voltou a acontecer outra vez, ou seja, o jogo já virou em consequência de eu não desistir logo. E curiosamente, mais tarde eu depois fiz uma tatuagem, que até aqui assim deste lado, que doeu muito, que diz Never Give Up. Um bocadinho em honra a não desistir das coisas com facilidade, porque os 2 anos que vieram a seguir foram muito difíceis para mim. Eu não tive um único cliente que me pagasse uma formação, uma consultoria. E hoje acho muita piada ver pessoas dizerem eu faço este curso que vai já ter os seus primeiros clientes de mentoria ou vai já ter... E as coisas se calhar mudaram muito em 11 anos, não é? Se calhar mudaram muito nas redes sociais, porque eu vejo vender este sonho de que começa já, que vai já ganhar 4 dígitos e eu demorei 2 anos até ter o meu primeiro cliente. Mas as pessoas acreditam que as pessoas acabam por vender, não é? Acabam por ter lançamentos milionários, de facto. Mas eu costumo dizer, o importante não é a venda, o importante é a consistência na venda e é transformar o cliente num fã, que é isso que nós queremos, e é no fundo transformar aquela pessoa e servir. Mas olha, agarrando aqui na tua história, isto é muito interessante, porque hoje em dia estamos aqui com um boom de marketing digital e deixa só partilhar então como é que eu me cruzei contigo, que é para também perceberes. Eu em 2014, eu fiz a minha pós-graduação de marketing digital no IASE e foi através do André Novaes de Paula, do Frederico Carvalho, que acabei por conhecer o teu trabalho. E eu sou de gestão de marketing do ISCTE, mas na altura, portanto, eu acabei o curso em 98, na altura não havia marketing digital e eu senti esta necessidade de ir fazer esta formação na altura, porque eu não sabia, eu na altura já era Master Franchise de uma marca em Portugal e estava a transformar o site em Joomla, porque a casa-mãe assim o entendia e eu não percebia nada do SEO e foi por causa do SEO que eu fui para marketing digital. Portanto, e o bichinho começou a crescer. Entretanto, entrei noutra marca de venda direta que tinha o seu branding, portanto, quando nós entramos numa marca não conseguimos escalar o negócio e também não conseguimos escalar o marketing. E fiquei um bocadinho parada. Quando o meu pai faleceu, que foi agora em setembro, é que me deu aqui um clique e eu pensei, é agora, a vida é muito curta. E foi então agora que agarrei na marca que eu já tinha montada em 2015, depois da minha pós-graduação, mas ficou um bocadinho na gaveta por medo, por falta de confiança e agora voltei e agora agarrei-me a tudo e vou ser sincera, para mim o teu perfil é um ponto de aprendizagem constante, aprendizagem, melhoria, porque isto é simples, mas não é fácil. E a tua história do Facebook vai um bocadinho de encontro também a isto no marketing digital, porque não interessa quem está agora, interessa quem vai ficando. Porque o dia a dia é que custa, não é? É a tal consistência que estavas a falar há bocado. E a tua história é muito poderosa e é preciso ter coragem sempre e não desistir sempre, porque o meu perfil até é pequenino. Eu tive que começar tudo novo, tive que me desligar de uma marca e começar um perfil novo, que é difícil, porque não é só começar, é o cortar aquilo que existia antes, não é? E não é fácil, mas é simples. Se nós aprendermos, é simples, não é? É um bocadinho assim. É um bocadinho assim. Eu acho que nós não nos podemos apegar no início aos números, porque eu, no início, e continuo a ter dificuldades todos os dias, mas no início o processo de entrada no mercado foi mesmo muito duro.
as pessoas gozavam comigo por causa daquilo que eu fazia, diziam que eu que dava formação para que as pessoas arranjassem dates no Facebook, porque as pessoas na altura, criar um nicho é muito complicado, porque como não há ninguém, ou havia muito poucas pessoas na altura, nós acabamos por estar a evangelizar as pessoas sobre as vantagens de trabalharem com aquele produto ou com aquele serviço. E no meu caso, Uhum. no início, foi mesmo muito difícil. Muito Eu tive de dar complicado. dezenas, se não centenas de formações gratuitas para conseguir primeiro ganhar prática a dar formação e depois para conseguir mesmo evangelizar as pessoas sobre a importância de usarem o Facebook como uma rede social com vantagens para as empresas. E Uhum. isso foi bastante duro. E hoje há outros desafios, estão sempre a aparecer novos desafios. E isso também Claro que acaba sim, por claro que sim. ser interessante. Ana, deixa-me só fazer uma pergunta. Há muitas pessoas, e eu vejo muitos microempresários, agora falando um pouco mais de mulheres, que é o meu nicho, que acham que por abrir uma página do Facebook têm um negócio montado. E eu vou ser sincera, quando eu avancei para o franchise em 2005, eu comecei como franchisada, abri uma porta. Portanto, era um centro de ensino de inglês e eu também achei o mesmo, que por ter a porta aberta que iam entrar clientes. E depois é a realidade, é o choque da realidade. Mas ainda continua a haver pessoas a pensar assim e a pedir likes. E há muito aquela coisa que me irrita profundamente. Faz um like. E voltamos outra vez aos números. Como é que tu lidas com esta questão, esta dúvida do teu trabalho? Porquê é que eu preciso de uma pessoa a gerir as minhas redes sociais se basta abrir uma página, colocar ali qualquer coisinha e já está? Eu acho que as pessoas acabam por ter a resposta até mais rapidamente do que pensam. Que é, as pessoas realmente criam o perfil, e há muitas pessoas que vão às formações e não conseguem, realmente depois não têm a persistência que é necessária para desenvolver um negócio. Não é a página, não é a conta de Instagram, é porque o problema é mais estrutural do que isso. Nós agora estamos nesta vaga de empreendedorismo, mas nem todos nós temos uma vocação empreendedora. E para ser empreendedor, há certas características que nós temos de ter e que eu acho que tu também tens, e uma delas é a resistência, a resiliência, a persistência, o espírito de sacrifício, e muitas pessoas não estão preparadas para isso. Porquê? Porque também se lhes vende um sonho que depois não corresponde na prática àquilo que é. E o que acontece é que a resposta vem mais cedo. As pessoas criam a conta, mas depois não têm essa capacidade de compreender que mais importante do que a conta é a estratégia do negócio. E Claro se que o sim. negócio não está estruturado por forma a que ele consiga se ingrar no mercado, porque o produto que entregam não cede as expectativas, porque o serviço também, enfim, tem alguns pontos fracos, o que acontece é que o negócio morre primeiro do que a conta de Instagram, porque na conta de Instagram Exato. ainda estão lá alguns amigos que nos vão perdoando as nossas falhas. Portanto, eu acho que o problema é até mais estrutural ainda do que só propriamente ter uma conta. Ter uma porta aberta ou ter um site aberto é por aí que começa todo o projeto, não é? Antes mesmo, e as pessoas agora fazem um bocadinho ao contrário, que é primeiro criam uma conta sem antes terem pensado qual é o produto, qual é o serviço que querem vender. E depois acabam Sim. por tomar umas decisões em cima do joelho que acabam por não conseguir se ingrar porque a ideia de negócio em si não está bem sustentada. Não está estruturada, claro, não está. Aliás, nós vemos até numa rua, quando se abre um novo cabeleireiro, um novo café, nem sequer analisam a concorrência, não há uma estratégia, isto ainda no offline, não é? Quanto mais no online. Deixa-me só fazer-te outra pergunta. Nós estamos um bocadinho ainda distantes de alguns países, nomeadamente o Brasil, e tu neste momento a tua área de foco é o Instagram, o teu curso que foi lançado é a estratégia para Instagram. Tu achas que nós ainda não temos o público português no Instagram ou temos aqui uma oportunidade para ganhar ainda mais com esta ferramenta do Instagram? O público está a entrar massivamente, de todas as faixas etárias. Portanto, neste momento, nós estamos a viver aquilo que aconteceu, se calhar, em 2014 com o Facebook. As pessoas mais velhas estão todas a entrar, com grande sofreguidão de perceber como é que a plataforma funciona,
porque realmente o Facebook hoje fica muito a desejar, infelizmente, para nós termos um negócio, divulgarmos, fica muito a desejar organicamente, aquilo que ele nos oferece é muito pouco. E as pessoas estão sôfregas de encontrarem alternativas. Só que o que é que acontece? O Instagram é uma aplicação muito mais difícil e exigem-nos uma flexibilidade maior em criar conteúdo. Está a parar? Parou para ti também? Estás a rodar, está-se a ouvir a tua voz. Não sei se sou eu ou se és tu. Estamos aqui com uma dificuldade na net, mas está-se a ouvir a tua voz, Ana. Agora está ok. E as pessoas estão neste momento a querer saber como é que funciona, acham que até é mais fácil do que é, porque ainda estão a imaginar que o Instagram é aquilo que era há se calhar 2 anos e meio, e hoje o Instagram já não é o mesmo Instagram de há 2 anos e meio. O Instagram hoje incorporou muito do Facebook no feed, infelizmente, porque tornou-se uma coisa muito mais ruidosa, muito mais poluída, e trouxe essa influência do Facebook e ao mesmo tempo de outras redes sociais, e é difícil realmente se ingrar no Instagram. Era muito mais fácil ter uma página no Facebook, fazer publicações, isto em 2014, e trazer clientes através do Facebook. Aqui há uma concorrência de algo que é criatividade. Há contas muito criativas a concorrer com contas menos criativas. E quem tem menos criatividade tem que ter uma mensagem mais forte para conseguir superar, não é, o ruído que está a acontecer por parte de outras contas. Não é? Então nós temos que ter muito mais jogo de cintura aqui no Instagram para conseguir gerir todas as casas de conteúdo e conseguirmos dar resposta. Então é uma oportunidade. Eu comecei a gostar mais do Instagram nos últimos 2 anos, talvez. E foi até com a pandemia que eu comecei a apostar mais no meu Instagram. Por Casa de Ferreiros Espeto de Pau, eu trabalhava, e ainda trabalho, mas trabalhava muito no presencial, com empresas, e tinha menos tempo para gerir a minha própria conta, porque eu passava a semana toda a viajar, 2, 3 cidades por semana. Isto durante anos. A partir do momento em que chegou a pandemia, eu tive de mudar o meu modelo de negócio para o online, e confesso que se não tivesse sido o Instagram, as coisas tinham ficado mesmo muito difíceis para mim, porque eu perdi 90% do meu rendimento de um momento para o outro. E foi através do Instagram que eu consegui voltar a ganhar o meu rendimento e ganhar estabilidade. E ajudou-me imenso. Eu consegui compreender, até por mim, como é que eu sozinha conseguia voltar a angariar clientes através do conteúdo que publicava no Instagram. E isso foi tão poderoso para mim e tão mais fácil, porque se calhar também já tinha a experiência do Facebook, mas foi tão mais fácil de usar a publicidade também a meu favor, porque também não podemos só depender do orgânico. Claro. E temos que usar aquilo que temos ao nosso dispor para atrair as pessoas certas. Mas de facto, eu acho que se não tivesse sido o Instagram, o meu negócio tinha sofrido muito, 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 muito. Porque eu tinha um negócio, ao fim e ao cabo, presencial, ou seja, a minha formação era tradicional, era nas empresas, era por conta própria, nas associações empresariais, mas sempre no presencial, não era online. E tu já partilhaste também, desculpa interromper, Ana, há uma coisa importante também, porque isto são várias funcionalidades e tu a semana passada também explicaste muito bem isto. Isto não é só uma rede social, nós temos várias redes sociais dentro do Instagram e mais coisas onde vir, mas houve uma coisa interessantíssima que tu fizeste comigo, portanto eu sei na primeira pessoa porque tu fizeste comigo, e já partilhaste que fazes isto constantemente e foi assim que também angariaste novos clientes, que é a resposta direta com a pessoa, é o manter o diálogo, e tu fizeste isso comigo, portanto eu sei que fazes, porque foi assim que também começámos a interagir mais. Partilha só com as pessoas como é que elas podem fazer uma coisa tão simples e se calhar mudar um pouco o seu negócio. É porque gerir uma conta de Instagram não é criar conteúdo, é só. Criar conteúdo é importante numa fase inicial, mas aquilo que eu constatei comigo o ano passado, em março, quando me vi novamente com 0 clientes, porque as empresas com quem eu trabalhava ficaram paradas, as pessoas não queriam investir em formação, e eu percebi que tinha que fazer algo
que tivesse alinhado com as próprias recomendações que o Instagram dava. E eu lembro-me que, alguns em março do ano passado, eu assisti a uma palestra de um colaborador do Instagram em que ele dizia: foque-se nas relações que constrói com cada um dos seus seguidores, mesmo que sejam poucos. Foque-se nisso. E essa pessoa dizia: seja proativo e não se limite a responder, mas vá à procura das pessoas, entre em contacto com elas, fale com elas, surpreenda-as todos os dias. E eu, foi assim que eu comecei o ano passado. Criava conteúdo, mas interagia proativamente com as pessoas que me davam um sinal que estavam interessadas no meu conteúdo. Como? Qualquer pessoa pode fazer isso. Nós todos os dias temos pessoas que veem as nossas histórias. E se nós começamos a ver que há um padrão, ou seja, que aquelas pessoas repetidamente estão a ver as nossas histórias, e se vamos ao perfil delas e elas têm um perfil que está alinhado com o nosso cliente ideal, por que não surpreender aquela pessoa com uma conversa que não é comercial, mas em que tu vais realmente trocar algumas ideias com aquela pessoa. E isto passa por mandar um vídeo a surpreender a pessoa, a dizer-lhe olá. Aliás, eu fui perdendo um pouco o receio de fazer vídeos, porque eu sou humana como qualquer pessoa, também me custa fazer vídeos, mas eu fui perdendo a vergonha, fazendo algo que uma senhora que se chama Subi Zimmerman, que eu conheci há muitos anos nos Estados Unidos e que continua a dar formações de Instagram. E essa senhora, Subi Zimmerman, que tem uma conta que se chama The Instagram Expert, ela sempre disse para que nós interagíssemos de um para um com as pessoas. E eu, há uns anos atrás, não conseguia compreender bem o que é que ela queria dizer isso em relação ao Instagram. O que é certo é que eu comecei a criar uma rotina de todos os dias, em 3 momentos do meu dia, interagir com pessoas que demonstravam interesse em conversar comigo. Eu não ia conversar com estranhos, ia conversar com pessoas que ou consumiam o meu conteúdo das histórias, ou que faziam comentários nas minhas publicações, ou então que eu via que me mandavam uma mensagem, mas uma mensagem muito curta. Então eu comecei a construir uma conversa com essas pessoas. E aquilo que eu descobri foi que essas pessoas apreciaram tanto essa experiência e começaram a trazer outras pessoas. Uau. E uma pessoa traz mais 3 pessoas, de repente temos aqui uma sala já com 50 pessoas que não te conheciam. E eu comecei a fazer isso consistentemente, pingo a pingo. Ou seja, nunca conversei com muitas pessoas, mas conversei com no máximo 20 pessoas por dia. Mas mais para 10, 12 do que para 20. No início da manhã, à hora do almoço e depois do jantar. E o que acontece é que isso gerou muitos contactos qualificados que depois vieram-se a concretizar, alguns deles, em clientes para realizar, na altura, ano passado, formações outra vez via Zoom. Eu nunca tinha dado uma formação via Zoom. O ano passado foi também a minha primeira experiência para dar webinars pagos a empresas, webinars mais curtos, de 1h30, para as pessoas comprarem webinars pagos que eu tinha para vender. Ou seja, isso começou-me a ajudar muitíssimo. E eu percebi, não, o Instagram é uma rede que exige conversa, troca de ideias, exige esta dedicação. E foi assim que eu comecei a compreender como a interação tem um papel tão importante como a criação do conteúdo. É claro que nós precisamos falar todos os dias. Ou seja, nós devemos ser consistentes, e aqui temos que ser organizadas, tanto no conteúdo, mas também tens esses 3 momentos na conversa. Portanto, ao longo do teu dia, tu tens 3 blocos de tempo. É como se estivesses a responder a um e-mail. Aos mails respondes àquelas horas. É igual. Isto porque eu sou uma pessoa disciplinada. Eu não gosto de estar muito tempo nas redes sociais. Eu gosto de estar... Para mim isto é uma ferramenta de trabalho. Quando eu tenho um momento de lazer, então aí eu consumo... posso estar a ler um livro, posso estar nas redes sociais, mas eu gosto de ter liberdade para, nesses meus momentos de lazer, eu fazer aquilo que eu quero sem estar a trabalhar. E, portanto, eu até posso passar 1 hora a ver contas de Instagram, mas é o meu momento de lazer, não é trabalho. Não faz parte do meu bloco de trabalho. É para desanuviar. E claro que eu consumo conteúdo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook cada vez menos,
Mas eu também, mas isso é no meu tempo livre. No tempo em que eu estou a trabalhar, eu tenho que, como eu trabalho sozinha, eu tenho que porque eu não sou daquelas pessoas que têm um freelancer ou um assistente virtual que lhe faz 2 horas e que já diz que tem uma equipa. Eu não considero isso ter uma equipa. Eu já fui responsável de marketing com uma equipa muito grande e isso é que é ter uma equipa. Ter uma pessoa que nos faz 2 horas não é ter uma equipa. Pronto, eu não gosto. As pessoas mentem um bocadinho, douram muita pílula aqui no Instagram. Para além de algumas mentirem um bocadinho também. Mas eu pensei assim, eu não posso estar, como estou a reestruturar o meu negócio, e eu na altura aproveitei para fazer formações. Sobretudo no primeiro confinamento, eu aproveitei muito para me autoformar. E eu pensei, não posso estar todo o dia, mas eu tenho que dividir o meu dia por blocos de tempo. E então assim foi, no início da manhã, hora do almoço e final do dia. E isso foi tão poderoso como dar formação gratuita quando eu comecei há 11 anos atrás. Eu posso dizer que o meu primeiro cliente multinacional, uma das maiores multinacionais do mundo, que opera em Portugal, eu ganhei-o da seguinte forma. Eu recebi uma chamada do diretor de marketing dessa empresa muito grande que me disse, aqui fala da empresa tal, e eu pensei, isto deve ser um estudo de mercado. Eles perguntaram, é Ana Mendes? Ana Mendes, sim, sou eu. Você dá formações em Facebook? Sim, sou eu, dou formações. Era mesmo consigo que eu quero falar. Eu sou tal, sou diretor de marketing desta empresa, que tem estas marcas todas. Olha, eu estou a falar consigo porque você deu formação ao meu avô e ele disse-me, olha, tu tens de chamar esta rapariga, esta mulher, já não me recordo, porque ela deu uma formação fantástica e tu tens que a chamar. E ele disse, avô, eu não posso chamar as pessoas assim, eu vou ter que fazer um concurso de agências. E então, mas eu vou chamá-lo, avô, sabes como é que encontras? Eu vou lá à junta de freguesia, ela tem lá uns papéis, eu arranjo-te o telefone, é Ana Mendes. E esse senhor é que deu então o meu telefone, estava lá num cartazinho, e eu fui a concurso para essa multinacional, sem agência, sem nada, sou eu. E eu ganhei o concurso. Uau, parabéns, parabéns. É maravilhoso. Na altura eu dei-me também às pessoas naqueles anos em que dei formação gratuita e depois isso acabou por ter um eco positivo com momentos mais curtos de conteúdo gratuito. Eu quando comecei tinham que ser mais tempo, não é? Tinham que ser mais meses intensos a dar formação gratuita. Mas isto aconteceu em N situações de que a mulher que estava desempregada e que o marido dela trabalhava numa determinada empresa, eu dei formação gratuitamente à mulher e ela depois recomendou-me ao marido. E depois então começou um processo naquela empresa. Eu continuo a achar que nós, no fundo, vamos servindo todos os dias, não é? Vamos doando e um dia havemos de receber em troca. Mas, de facto, é maravilhoso quando temos esta possibilidade de ajudar as outras pessoas, mesmo que elas não tenham, naquele momento, a capacidade financeira para avançar um pouco mais, e é maravilhoso ver o progresso dessas pessoas. Isto são histórias. E eu passo já para a próxima pergunta, Ana. Tu achaste, de alguma maneira, quando passaste mais para o Instagram, que tu tinhas que te mostrar mais em termos pessoais, não estou a dizer dares a conhecer a tua vida privada toda, não é isso, mas passares a ser mais tu, a tua própria identidade, passarmos de um Facebook de página para um perfil em que somos nós. Sim, mas eu ainda não consegui chegar a esse nível. Eu nunca eu quis mostrar a minha vida privada nas redes sociais. Foi uma decisão que eu já tomei há muitos anos atrás. Há muito tempo. Eu tomei essa decisão de que eu não quero misturar a minha vida pessoal, eu quero manter-me reservada, até porque já tive situações complexas. Eu uma vez tinha publicado no Facebook que estava a dar uma formação, que ia ficar em Aveiro, a passar o fim de semana, só que não, decidi vir para casa mais cedo. Quando eu cheguei, a minha casa estava a ser assaltada. E já tive pessoas aqui assim a rondarem a minha casa e a virem bater à porta porque me conheciam do Facebook como uma formadora e que queriam entrar em contato comigo com algum fanatismo. Ou seja, existem riscos que as pessoas nunca ponderam, porque mostram tudo, mostram onde é que estão, a que horas, em tempo real, e há perigos. Há perigos.
Eu já tive vários ataques de hackers. Aliás, o meu website já foi destruído 3 vezes. Ou seja, alguém mal intencionado já me deitou abaixo o meu website 3 vezes. Já entraram no meu computador e já destruíram tudo o que tinha dentro do meu computador e deixaram uma mensagem. Ou seja, há muitos perigos na internet que as pessoas às vezes não pensam que existem. E nós, quando temos um nível de exposição elevado, corremos risco. Mas é importante que nós nos deixemos expor um bocadinho mais, talvez até um bocadinho mais do que aquilo que eu faço. Só que como eu já passei por algumas situações muito difíceis, eu tento me resguardar ao máximo. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Também há aqui outra situação que Mas, é importante mas para responder à tua pergunta, sim, eu tive que sair muito mais da minha zona de conforto do que quando eu estava no Facebook e quando geria a minha página e quando tinha o meu negócio offline. O nível de exposição que o negócio online exige é 100% superior a um negócio tradicional. E eu também tive que passar por esse processo e também me custou, tal como a qualquer pessoa. É pessoa, claro que sim. É importante também referir, portanto, não só a segurança, isto é uma coisa que os miúdos aprendem hoje em dia na escola, portanto, nós adultos às vezes esquecemos e é importante que tenhamos essa parte em atenção, mas também a parte pessoal, isto na minha opinião, deve ser mostrada de acordo com aquilo que tu também queres vender, não é? Tem que estar interligado. Por exemplo, para mim há uma coisa que é importante, que é ensinar nomeadamente às mulheres, portanto são as minhas seguidoras, microempresárias, a consistência de ter uma rotina matinal, porque se estiverem bem, só assim é que consegue tudo o resto funcionar, nomeadamente o negócio, que é isso que elas querem pôr em andamento. E, portanto, para mim também é importante mostrar porquê. Porque eu já fui muito workaholic, já fui uma microempresária que era patroa e não líder e passei por um processo de transformação e percebo hoje o balanço que dá à minha vida em todos os sentidos, não é? É verdade. Mas é importante termos isso em consideração, tanto a vida pessoal, isto cada um faz o que quiser na sua conta, a Claro, verdade é essa. é livre de decidir aquilo que quer. E eu costumo Aquilo que dizer que quer, não é é? uma decisão pensada, porque depois às vezes não podemos voltar atrás, porque já aconteceu aquela partilha. Mas eu acho importante. Eu tomei esta decisão há muito tempo atrás e muitas vezes muitas pessoas falam disso comigo, porque é que eu não mostro mais do que é a minha rotina, do que é que são os meus hobbies. E se calhar, quem sabe, eu não possa fazer isso, mas passei por estas situações que me deixaram marcada e que eu fiquei com receio sempre de partilhar o que é que estou a fazer em tempo real, precisamente por já me terem acontecido estas situações. Mas E é importante estás a partilhar para também informarmos outras pessoas que nem tenham essa noção e aconteceu contigo, portanto pode acontecer com qualquer pessoa, não é, Ana? Olha, partilha aqui como é que aconteceu este livro, como é que nasceu este bebê, porque é sempre um bebê que está aqui, as pessoas veem o livro, eu estou há anos a escrever um livro, mas eu acho que tudo acontece na altura certa e nós vamos amadurecendo. É um livro é muito fácil de ler, mas há sempre o risco de rapidamente ficar desatualizado, não é? Como é que nasceu esta ideia deste livro? eu sentia um bocadinho pressionada para escrever um livro. Na verdade, eu nunca quis escrever um livro. Eu sentia-me pressionada pelo mercado para escrever um livro, porque escrever um livro me traria autoridade. E então, eu de repente vi-me confrontada com uma série de livros a serem lançados na minha área e eu tinha que lançar um livro. Mas confesso que nunca foi um sonho da minha vida escrever um livro e tampouco não sei se volto a escrever outro porque é um processo muito traumático. Eu achei muito difícil. Aquilo que aconteceu foi que eu, na altura, peguei nos livros que estavam a ser lançados ou que já tinham sido lançados e vi o que é que estava nesses livros. E basicamente eram manuais, eram guiões, passo a passo, de como é que se faziam as coisas. E eu pensei, se eu lançar mais um livro, como fazer ABC, siga estes passos, primeiro não vai dar prazer nenhum a escrever. Depois, esta informação já está disponível nestes livros. E depois, o que me aborrecia é que livros que são best-seller, hoje, não têm um exemplo prático a não ser do próprio que escreveu o livro. Ora,
curiosamente, no meu caso, eu tinha mais histórias de outros do que propriamente minhas. Porquê? Porque a minha vida era a trabalhar com empresas e com profissionais como eu, e eu achava, porquê contar, porquê dar exemplos meus e não ir à procura de exemplos de clientes ou de alunos que eu possa partilhar? E então eu pensei, e depois fala-se tanto de storytelling, mas na verdade em nenhum dos livros consta nenhuma história. É são livros, eu na minha opinião, acho que há muitos livros bons e tudo, mas têm muitos exemplos egocêntricos. Olha, Ana, mas deixa-me só partilhar contigo uma coisa. Eu, quando estava no ISCTE, no meu quarto ano, eu espero que o meu professor não veja isto, porque é um livro muito conhecido no mercado. Tu sabes qual é, e depois eu digo-te off the record. O livro foi todo escrito com base nos nossos trabalhos dos alunos. E Pois. nós não tínhamos lá o nosso nome, depois obrigámos o professor a colocar o nosso nome em cada capítulo, porque descobrimos a tempo, porque senão o livro já tinha sido lançado, ou seja, Eu muitas estou a vezes ver os que livro livros é que é. estás a perceber, pronto, os livros são fantásticos, mas muitas vezes nem sequer foram escritos pelos próprios, por isso é que não tem o storytelling e tu tens aqui uma parte humana que não é só a história de cada caso, como é a tua interação com a história. Isso é que é o maravilhoso. Desculpa ter interrompido, Ana, estava Não, não aqui. faz mal. Então eu tomei uma atitude um bocadinho rebelde de querer dar exemplos na prática e com dados, se fosse possível. Não é? Nem todas as empresas e marcas concordaram em dar os seus dados, mas porque eu acho que nós não podemos, eu não posso dar uma formação só baseada no meu exemplo, porque o meu exemplo vale o que vale. O meu exemplo é aplicável para um profissional como eu, que precise de crescer, precise de arranjar clientes usando, por exemplo, o mesmo método que eu utilizo. Mas se eu estiver a falar de uma empresa de média dimensão ou de grande dimensão, o meu exemplo não serve para absolutamente nada. Então eu não posso trabalhar só com base naquilo que eu faço. Também tenho que trabalhar com base na experiência de clientes com os quais que eu atendo, de outros alunos que têm outros negócios. Então foi assim que eu pensei que podia ser útil. E procurei encontrar alguns casos. Muitas empresas não concordavam em que eu publicasse a história, ou os casos, ou os dados, e portanto foi mais difícil trazer, se calhar, algumas marcas de maior dimensão, porque mesmo não queriam. Mas foi isso que eu tentei. Mas deixa-me dizer-te que o meu livro não foi assim tão bem interpretado quanto isso. Muitas pessoas não entenderam o meu livro e eu recebi imensas mensagens a dizer que as pessoas tinham ficado decepcionadas com o meu livro, porque ele era pouco teórico ou académico, não tinha passo a passo, não explicava como é que se Até dá vontade de fazia rir. coisas e que esperavam muito mais de mim. Portanto, repara, nem tudo é o que parece. As pessoas dizem, ai que desilusão. Eu pensava que fosse lançar assim um livro maior, mais gordo, com explicar o que é que são os públicos, como é que eles se criam. E isto de repente é uma coisa esquisita, não é? São histórias. Não percebi muito bem qual é a lógica disto. De maneira que, ao contrário do que eu até pensava, as pessoas não valorizaram as histórias. As pessoas preferiam a teoria pura e Mas dura. diz-me só uma coisa. Tu tiveste algum microempresário a dizer que não gostou deste livro? Não, tive colegas também, por exemplo, Claro. a dizer isto não era bem o que eu imaginava que. Porque este livro, aqui para o pessoal que está a assistir, este livro é para quem tem empresas. Mais uma vez, o meu curso de gestão do ISCTE, que é maravilhoso, era um curso de 5 anos, portanto fantástico, não foi feito para microempresas. Os nossos business plans, os nossos roadmaps, era tudo para multinacionais, era grandes budgets. Isto é para micronegócios, ponto. Eu quando estou a dar aulas, só dou aulas na Porto Business School, que é uma universidade no Norte, e dou duas pós-graduações, mas particularmente numa. E os alunos pedem sempre, nós queremos ver casos reais, histórias reais, nós queremos ter exercícios reais ou trabalhos de grupo finais reais, nós não queremos trabalhar com base em exemplos estratosféricos. E foi isso que eu pensei em fazer, algo mais, e sobretudo que fossem casos que eu conhecesse mesmo na prática e que eu pudesse partilhar histórias verdadeiras. Mas
Acho que é por isso que eu não vendi 5.000 exemplares, é porque realmente são Não te preocupes, verdadeiras. vais começar a vender. Nós vamos fazer força para isso. E eu vou Não partilhar posso aqui dizer, também. não posso dizer que é um best-seller. Eu estava a dizer que a experiência é traumática e eu vou explicar porquê. Escrever um livro é uma experiência transformadora, mas o problema é que nós achamos que quando entregamos o manuscrito à editora, acabou. E não é assim. Depois, se nós somos um autor desconhecido, que era o meu caso, temos duas opções. Ou nós investimos numa mega campanha a divulgar o livro, ou a editora investe, por exemplo, em montras, em ações de relações públicas, para nós irmos à televisão, aos programas, darmos entrevistas. E no meu caso, eu achei que eu apresentava o livro e que depois não tinha que preparar um plano de venda do livro, ou seja, um plano que envolvesse a comunicação e envolvesse a venda do livro. E não é bem assim, porque as editoras têm muitos autores mais conhecidos. Na altura em que eu lancei o meu livro, saíram uma série de livros de grandes autores, noutras áreas até, e o meu livro era só um pequenino livro, não é? Na área das redes sociais, que não teve nenhuma montra, não teve nada de extraordinário. Então, aconteceu que se eu escrevesse um livro, se calhar primeiro pensava como é que eu vou fazer este livro chegar a mais pessoas e só depois, se calhar, é que o escreveria. Olha, eu Porque ia-te fazer essa pergunta. Alguma vez pensaste em vender o livro só em formato digital? o livro depois estava em e-book também. Ou seja, Hum, eu não tive a vantagem, como não fui eu a publicar o livro uhum, foi colocado em e-book e na versão impressa pela própria editora. Portanto, o ok, livro existe em e-book, na verdade. ok. E venderam-se, acho que alguns exemplares, mas foram mais os exemplares físicos que se venderam. Mas isto para dizer que escrever um livro é preparar, antes de escrever o livro, se calhar temos que escrever o que as pessoas querem e não aquilo que nós queremos. É tal como na estratégia de conteúdos das redes sociais. Se eu quero ter um livro best-seller, não é o que eu acho que é melhor, é o que as pessoas querem. E eu, se calhar, não pensei nisso. Pensei em fazer algo que eu sentia que existia uma lacuna no mercado, mas nunca pensei que as pessoas não se interessassem tanto por casos práticos. E depois é todo o plano de comunicação do livro e de venda, que afinal tu também és responsável por ele ou és a responsável por ele. Caso contrário, o que é que Uhum. acontece? O teu livro é editado, mas fica lá a apanhar pó escondido atrás de uma prateleira. Porque, entretanto, todas Pois. as semanas há novos lançamentos e o teu fica para trás. E depois é uma coisa que também é como o Sócrates fez, e ele é que sabia. Tu podes fazer que o teu livro seja best-seller, que é tu compras 5.000 exemplares e depois a seguir dizes o meu livro é um best-seller e depois a seguir vendes tu esses exemplares. Eu não tinha capacidade financeira porque um formador não é assim, não ganha assim tanto dinheiro, não é milionário, não é esse formador que agora você faça um lançamento e já tem 5 dígitos no primeiro lançamento, não é? Um formador não ganha assim tanto e eu não tinha capacidade financeira para comprar milhares de livros para eu próprio os vender, não é? Então, há muitas variantes que fazem com que o processo é traumático, Seja complexo, não é? E é complexo. complexo e tu, quando nunca escreveste nenhum livro, não sabes que isso tudo está para te acontecer e tu, no momento em que estás a ver as coisas a acontecer, é que percebes que tens que intervir. Uhum. E então acontecem coisas inesperadas, não é? Que tu tens de resolver rapidamente. E para além de que o livro depois tem até outras coisas, que é não podemos escrever um livro em gestão de redes sociais que se desatualize no dia a seguir. Eu tive a tentação de, de não escrever um livro que se desatualizasse tanto assim, mas desatualiza-se sempre. Pois. Isto para Mas eu dizer, acho que o bom de serem histórias é precisamente isso, porque a história não dá para mudar, não é? Depois tu dás aqui ferramentas de estatística que eu achei brutais. Eu tirei imensos apontamentos, porque há coisas que comecei logo a aplicar, há outras que tenho que colocar também no meu plano e mudar hábitos. Há hábitos que têm que ser mudados agora a nível de análise estatística, que é importante, mas a parte da história está aqui e não vai mudar, porque faz parte da história de cada negócio, não é? E isso é importante também. o que, é, Olha, eu. o que é engraçado é que a maior Sim, parte destes cases que já eram um sucesso duplicaram a sua presença nas redes sociais. Ou seja,
cresceram muitíssimo. Foi muito bom, porque Uau! graças ao trabalho deles, aqueles números duplicaram no espaço de 1 ano e meio. Isso foi fantástico. Fantástico. Olha, eu há aqui casos que eu conheço e achei é engraçado porque, por exemplo, a Pumpkin, eu conheci a Pumpkin no arranque da Pumpkin em Uhum. Portugal. E quando li aqui a história achei maravilhoso, porque eu conheci bebê, aliás. Eles vieram ter comigo pedir ajuda, porque eu estava no mercado infantil e achei maravilhoso. Tal como as mulheres à obra. Eu conheci Uhum. as mulheres à obra com centenas ainda de seguidoras, ainda estava nas mães à obra, e foi uma amiga que as incentivou a avançar. E aqui a parte da Ana Vieira também achei extraordinário, porque eu entrei na marca de cosméticos onde ela tinha estado e eu aprendi muita coisa à conta de vídeos do YouTube que ela deixou no canal dela e Engraçado. mais tarde fui acompanhando. É engraçado ver, é giro ver porque isto são mesmo histórias reais, isto existe, não é? Não é nada inventado. Mas houve aqui algumas histórias que me tocaram por vários motivos. Primeiro, cada vez mais a importância do storytelling, e percebemos isso, a adaptação à marca, à identidade da marca, porque aquilo que funciona para uma pode não funcionar para outra. E há aqui um caso, que até é o da Ana Vieira, que tinha um grupo brutal e de repente fica à metade, mas ela arranja outra estratégia e também, ou seja, às vezes temos que recuar para dar um passo ainda maior, não é? Mas eu gostava de partilhar um bocadinho o que é que as pessoas vão ganhar, microempresários vão ganhar, ou curiosos, não é? Temos curiosos que gostam de aprender, vão ganhar ao comprar o teu livro. Eu acho que acima de tudo é perceber que a maior parte dos casos de sucesso começaram com pouco ou muito pouco. Ou seja, há aí muitos casos de pessoas que começaram com muitos poucos meios, começaram sozinhos, com bastante resiliência para ultrapassar dificuldades. E às vezes nós pensamos, somos só nós que não temos os meios todos que queremos ou não temos orçamento para fazer isto e aquilo. E há muitos casos desses em que as pessoas começam com uma ideia, são persistentes a divulgá-la nas redes sociais e só quando a ideia já começa realmente a ganhar expressão e volume financeiro é que começam depois a investir em equipa, em anúncios portanto, a maior parte das pessoas começa por um princípio em que tem poucos seguidores, em que não tem recursos, em que não tem equipa e depois é que então vai crescendo e vai então construindo tudo à sua volta. E eu acho que isso também a mim me inspirou muito, porque era a realidade que eu vivia e eu ainda vivo. Ou seja, e não é porque tenho algumas pessoas a ajudarem-me é que vou dizer, tenho uma grande equipa. Não, quer dizer, ainda o meu negócio, a força motora do meu negócio ainda sou eu. E a minha mensagem. E então eu também aprendi, de facto, que a persistência que algumas pessoas, que estas pessoas demonstraram, sobretudo, eu acho que o caso põe-te na linha da Maria Gama, que foi a minha aluna já há muitos anos, é muito inspirador porque ela, de facto, é uma pessoa muito, muito, muito dedicada, tanto a produzir conteúdos como à sua comunidade. E eu, quando a conheci, compreendi como toda aquela criação das receitas para publicar receitas originais dela, aquele interesse em partilhar essas receitas com a comunidade, e a vida dela, a forma como ela partilhava a vida dela, mas no que toca à área da nutrição e do exercício físico, isso exigia dela muitas horas de trabalho por dia, que ninguém tinha noção quando via as receitas prontas na conta, e que essas receitas eram todas realmente confeccionadas por ela. E eu, ao perceber como é que ela fazia a interligação entre a receita pronta no feed e a confecção nas histórias, e isto já há uns anos atrás, isso fascinou-me, porque ela realmente aproveitava as diferentes localizações do Instagram para mostrar o processo de produção das receitas. E isso, claro, ajudou imenso a crescer como nutricionista e como influenciadora também, porque no caso da Maria, ela também se tornou ao mesmo tempo uma influenciadora. Para além de ser uma profissional da área, começou a receber produtos, a fazer parcerias, etc. E são pessoas que são fora do normal e que nos inspiram. Nós, às vezes,
pensamos, esta publicação não correu bem, então se calhar já não vou fazer mais. E ela nunca deixou de confeccionar as receitas, funcionassem ou não funcionassem, e ia sempre avançando. Eu recordo-me Claro. que nós estávamos a analisar as estatísticas dela e chegámos à conclusão que havia uma apetência pelas panquecas muito grande. Só que o problema é que nós não podíamos só dar uma receita de panqueca, não é? Porque as pessoas querem diversificar. E então a Maria começou a criar uma panóplia de receitas de panquecas com N ingredientes diferentes e a romper um bocado com aquele esquema que uma panqueca só pode ser de aveia. Aquilo, sim. São pormenores engraçados. Foi com ela que eu aprendi o conceito de reciclagem de conteúdo, em que ela sistematicamente vai buscar peças de conteúdo mais antigo e volta-lhes a dar um twist e volta a republicar e tem os mesmos resultados ou melhores do que teve mais atrás. Estas coisas, estes truques, estas dicas de gestão de redes sociais aprendem-se muito com as pessoas que estão todos os dias a gerir as suas contas. Se calhar mais do que com o próprio Instagram ou com o Facebook. Porque as pessoas estão no terreno, estão realmente ali todos os dias e toda a hora a praticar e às vezes têm um conhecimento muito superior a qualquer teoria, a qualquer conselho que às vezes alguém nos dá e não está realmente a praticar. E eu gostei muito dessa parte. Mas pronto, eu gostei de escrever o livro, mas escrever um livro não é nada daquilo que parece. E eu gostava de alertar alguém que vai escrever um livro para pensar que nós temos que ter em conta mais do que uma variável. Porque, por exemplo, se o livro não for um best-seller, a editora pode não querer escrever outro livro connosco. Claro. E, por acaso, no meu caso, eu quis assinar só um contrato para um livro com esta editora. E foi na altura, talvez porque eu sou licenciada em Direito, e quando li o contrato eu disse que não queria aceder os meus direitos para todos os livros que lançasse. Só quis mesmo para este livro e depois queria ser livre de pesquisar, de fazer um outro livro com outra editora se eu quisesse. Mas há quem assine um contrato só com uma editora e depois pode não voltar a não ser publicado porque como o livro não foi um best-seller, depois a editora pode não querer e a pessoa tem aquele contrato, tem que o rescindir. Mas há este processo todo de o livro precisa de um plano de comunicação e de vendas criado pelo próprio autor. Ou seja, em cada experiência há sempre uma aprendizagem. Sempre, todos os dias. Garantidamente, não é? Todos os dias. Eu estou sempre a dizer, eu sou mestre e aprendiz ao mesmo tempo. Durante o dia eu sou mestre e aprendiz, aprendiz e mestre, mestre e aprendiz. Eu estou todo o dia a aprender com as pessoas que sabem mais do que eu. Aprendo contigo, aprendo com toda a gente. Porque... Tem que ser, de outra maneira não conseguimos crescer, não é? Não conseguimos evoluir enquanto pessoas e enquanto profissionais. Olha, vou voltar aqui só ao livro, porque há uma coisa que eu gostava de reforçar, e eu já falei de ti numa live e já dei este exemplo, porque de vez em quando eu tenho pessoas que me vêm pedir conselhos. Eu conselhos eu dou, mas eu não sou profissional de marketing digital e não quero ser. Eu estudei e estudo todos os dias e aplico em mim e vou aprender, não é? Houve uma coisa que tu me ensinaste que é, no perfil de Instagram, há sempre pessoas a ir e vir, há pessoas novas sempre a vir, não é? Há pessoas que ficam, há pessoas que compram, há pessoas que são fãs. E que devemos estar sempre constantemente a falar para três tipos de pessoas. E eu estou a referir isto porque no teu primeiro caso aqui do livro, que é o Às 9 no meu blog, eu adorei a história que está por trás deste nome, porque eu não fazia ideia o porquê do nome do nome, não é? Que deram às 9 no meu blog. E todas as pessoas conhecem, porque até vão partilhando as frases e os layouts e o porquê deste layout. Mas o nome, de facto, faz parte da essência da história. E eu também, quando comecei, eu contei a minha história. E depois aprendi contigo e voltei a contar a minha história. E então, de vez em quando, vou contando a minha história, porque as pessoas veem-nos e pensam, mas quem é esta que está aqui? Mas porquê que ela está a dizer isto? E é uma dica muito útil, não é? Nós às vezes temos medo de parecer ridículos, a contar sempre a mesma história. Mas o que é certo, é ridículo para nós porque nós já conhecemos a nossa história. Mas todos os dias, nós ganhamos novos seguidores e perdemos seguidores.
E nós às vezes nem reparamos, porque há dias em que eles se equilibram. Perdemos tantos quanto ganhamos e nem se nota. Mas há É todos os verdade. dias pessoas que vão embora. Porquê? Porque as pessoas consomem o nosso conteúdo, mas depois chegam a uma certa altura já não precisam de nós. E como já não E isto precisam também de já aconteceu connosco, não é? porque Já já aconteceu aconteceu connosco em connosco, nós também relação já a bebemos isso. muita informação de alguém e depois, de repente, achamos que já não fazia sentido continuar a Claro. consumir aquele conteúdo e está tudo bem, como dizem os brasileiros. Então as pessoas acabam por se ir embora e chegam outros que vieram por recomendação, por um anúncio, por uma partilha e que nunca ouviram falar de nós na vida. E então, isso também é uma coisa que eu vou começar a fazer cada vez mais, que é, uma vez por mês, voltar a contar a minha história. Pode ser uma vez, pode ser através de uma publicação no feed, outra vez pode ser num vídeo nas histórias, mas contar, porque as pessoas perdem completamente a noção de, mas afinal eu encontrei esta pessoa porque foi um amigo que partilhou, porque foi. Mas nós temos vergonha de fazer isso. E eu também. Por isso é que eu criei o ano passado, há um ano passado sim, criei um vídeo institucional que eu vou sempre promovendo o ano inteiro através de anúncios, em que eu em 37 segundos conto mais ou menos a minha história. E estou sempre o ano inteiro a passar esse vídeo. Porque também Mas é ajuda importante. a ser mais fácil de contar a história, não é? E no curto espaço de tempo. Mas é importante. E no caso do AS 9, por exemplo, já fazia falta contar outra vez a história. Sim, sim. Olha, eu não sabia, eu não fazia ideia. Para mim foi uma coisa que eu aprendi, foi logo a primeira história. Agora imaginem o resto, portanto vale mesmo a pena. Olha, Ana, fala-nos um bocadinho deste teu curso que tu estás agora a promover. Eu, infelizmente, eu não consigo encaixar, porque aquilo que eu me meto, eu comprometo-me. E logo que eu vi os teus horários, percebi que neste momento não, mas é uma coisa que eu quero muito fazer. Fiquei muito curiosa e quero aprender mais, como é óbvio. Mas para quem não sabe o que é que nós estamos a falar, o que é isto? Que curso é este? É um programa de 7 semanas, que era de 4, mas entretanto teve 3 edições e as pessoas disseram, nós para dominarmos o Instagram ainda precisamos de mais tempo. E então eu percebi-me de uma coisa interessantíssima, que foi as pessoas quando têm muita informação à disposição não têm capacidade de consumir toda a informação. E aquilo É que verdade. acontecia era que com o curso online de Instagram, com dezenas e dezenas de aulas, as pessoas perdiam-se e começavam a ficar muito estressadas porque não conseguiam consumir tanto conteúdo. E então eu decidi criar um programa que ajuda as pessoas a dominarem o Instagram, mas que não seja tão, como é que eu ia dizer, tão autossuficiente, ou seja, que as pessoas consumam o Uhum. conteúdo a um ritmo que lhes permita concretizar um objetivo mais à frente, que é angariar o seu primeiro cliente ou angariar clientes novos. E então eu tracei o curso com base em todo o feedback de todos os alunos dos cursos anteriores, para que o curso seja um caminho com etapas, em que todas as semanas as pessoas têm que cumprir uma etapa e objetivo. Grande objetivo da angariação do seu cliente cumprido. E então eu simplifiquei o curso, mas dei-lhe mais tempo. E outra coisa que eu reparei é que as pessoas ainda valorizam o contacto online connosco, em direto, as pessoas gostam de fazer perguntas, de estar próximos de nós, e não basta ter um curso Claro. online a correr e já está, e depois ir ali responder a umas perguntas. Não, as pessoas apreciam uma aula mais personalizada sobre um determinado tema. Então mudei um bocado o programa. Dediquei uma parte do programa a ensinar às pessoas como é que elas podem atrair organicamente mais seguidores e como é que podem melhorar a interação. Depois há uma Uhum. parte que ensina as pessoas a criar um funil de conteúdos alinhado ao funil de vendas, para que as pessoas aprendam várias técnicas de venda, vender sem vender, vender como se for num lançamento, vender de forma mais agressiva com produto-preço. Essas técnicas que as pessoas às vezes têm um pouco de receio de aplicar. E depois a seguir ensino as pessoas a criarem as campanhas consoante os vários níveis do funil, ou seja, campanhas de notoriedade, campanhas de interação, campanhas de tráfego, campanhas de conversão. Depois fui buscar outras pessoas que sabem mais do que eu em determinados temas para me ajudarem. A área de storytelling faltava,
eu precisava de um bocadinho mais de substância nessa área. A área de e-mail marketing também era importante, porque é uma área que se tem que conjugar bem com a presença nas redes sociais. A área dos Reels, que é uma área que eu não domino, porque eu não faço Reels. Fui buscar outra pessoa que já deu as outras aulas nas outras edições, que é especial para os Reels. Fui buscar uma pessoa de design para dar a parte da identidade gráfica. Ou seja, trouxe mais profissionais para me ajudarem, porque eu, acima de tudo, eu falo da estratégia, da presença no Instagram. Mas depois há partes mais técnicas que eu preciso de ajuda de outros colegas, porque eles são mais conhecedores dessas especialidades. E então construí um programa que é o fruto do feedback dos outros alunos. No fundo é um bocadinho uma evolução. E é só para empresários? Pode ser para um pré-empreendedor? Para quem é que se destina? Para pequenas empresas e profissionais como nós, profissionais independentes. Okay. E depois abri a minha mentoria, o que também é uma área nova que eu queria explorar, porque eu já fazia mentoria de 1 para 1 e agora queria sair desse modelo de 1 para 1 e queria passar para o modelo do grupo. E porque queria ter a oportunidade de ter mais pessoas, de escalar melhor o meu tempo também. E então lancei pela primeira vez o modelo da mentoria e, surpreendentemente, tive candidatos e participantes. E tive a coragem de não aceitar 3 candidatos, o que é sempre difícil, não é? Porque é preciso saber dizer não, é preciso ter coragem, mas porque achava que as pessoas não tinham ainda o perfil certo para fazer uma mentoria, que é algo que exige uma velocidade, uma rapidez maior para implementar aquilo que nós estamos a pedir às pessoas. Então já ganhei coragem de recusar esses mentorandos, que quem sabe virão noutra edição. Claro, noutra altura, claro que sim. Claro que sim. E sabes uma coisa, Ana? Eu já fazia no presencial. É diferente no Zoom, não é? Nós temos que nos adaptar. Mas olha que a evolução é maravilhosa. Nós conseguimos tocar e não só. Há pessoas mais tímidas que não fazem perguntas, não é? Mas que aprendem sempre com as perguntas dos outros. E inspiram-se, motivam-se, não é? Com os sucessos dos outros. Eu adoro, pronto, essa parte das pessoas é uma coisa que eu adoro e gostei muito da estrutura do curso que eu tive na apresentação. Até quando é que são as inscrições, Ana? Até amanhã acabou, as inscrições acabam amanhã e vamos começar no dia 15 e depois são 7 semanas. É sempre um curso, é sempre intensivo e eu tenho gostado muito da experiência porque há sempre metade da turma que é super comprometida, ou seja, há pessoas que levam muito a sério o curso e o curso tem desafios, ou seja, os desafios são opcionais. Nós lançamos o desafio, as pessoas têm que se inscrever no desafio para participarem e é opcional, mas há sempre um grupo que vai nesse desafio. E então têm todas as semanas que cumprir objetivos e fazer algumas tarefas mais difíceis que fazem com que as pessoas tenham de se expor ao limite, tenham de fazer coisas que dizem que não são capazes de fazer. Obviamente com o nosso apoio, mas temos que as empurrar para a linha da frente para elas. Claro. E o feedback que eu tive das outras edições foi que se não existissem os desafios, que são acompanhados por nós, as pessoas não tinham aprendido da forma como aprenderam. Não foi porque viram uma aula gravada. Eu aprendi isso também. Eu tinha as aulas gravadas, mas não era por isso que as pessoas aprendiam a fazer as coisas. As pessoas só aprendiam no momento em que tinham de superar aquele desafio. E aí, os que faziam o desafio, que é normalmente metade da turma, esses aí tinham um impacto brutal no seu negócio e mesmo na sua marca pessoal, porque fizeram tudo o que tinham a fazer até ao último dia do curso. Então, olha, mas foi muito gratificante. É engraçado estás a dizer isso, porque tu também estiveste na Jornada das 5 Liberdades com o Wendel e há ali uma parte que é com o Vitor Damasio e ele lança-nos um desafio de criar um curso online durante uma semana. E eu criei na brincadeira, mas eu adorei aquilo, adorei, fiz e montei.
Olha, fiz a primeira live e vendi logo, logo. Portanto, mas se ele não tivesse feito o desafio, eu também não tinha feito aquilo. Eu tinha demorado a fazer. Portanto, é importante os desafios. Este programa não é um curso online, de maneira nenhuma, não é. Já foi um curso online, mas não é. É um curso onde as pessoas realmente têm de saber que vão começar e começam por ter que ter a conta impecável em 2 semanas. Eu até estou a dar mais uma semana do que no passado, porque eu dava só uma semana para fechar a identidade gráfica. Depois tive coisas que eu sou muito emocional. Eu chorei em algumas aulas porque eu vi coisas incríveis. Eu vi contas passarem do 0 ao 100, não é? Mudarem completamente a identidade gráfica da conta. Eles tinham só uma semana para fazer tudo. E essas pessoas tinham de construir um documento base, apresentar no grupo, pôr em prática, mas era puxado. Então passei isso para 2 semanas. Eles na primeira semana têm de fechar, têm de alinhar os objetivos do negócio aos objetivos no Instagram. E eu digo sempre, objetivos mais ambiciosos, presença no Instagram mais exigente e mais ambiciosa. Objetivos mais frouxos, presença mais frouxa, não é? Então eles primeiro têm que alinhar os objetivos e aí os objetivos é que definem a frequência. Quando eles têm objetivos muito ambiciosos, a frequência tem que aumentar, não é? Então, ali definem objetivos, identidade gráfica, o look and feel das fotografias que vão publicar, algumas rubricas com umas citações que já vão ficar pré-definidas, definem as personas. A primeira semana é assim uma semana de decisões, que eles têm que se comprometer com tudo. A partir da segunda semana não há mais descanso, é sempre em desafios. É sempre a publicar, é sempre a... Para ter resultados tem que ser a avançar, porque rápido dói menos. Há uma semana que é difícil até para mim, e eu também entro nos desafios. Há uma semana no curso que é a semana do vídeo, e que eles têm que fazer vídeos em todas as casas de conteúdo, todos os formatos, têm que fazer tudo e têm que publicar tudo, e há pessoas que nunca fizeram um vídeo na vida, e que naquela semana fazem tudo. E o que é engraçado é que na outra semana a seguir já não há desafio e eles já estão a fazer sozinhos. Portanto, já continuam a fazer. Uau! Isso é que é maravilhoso, entra na rotina. Olha, também foi assim que eu comecei no YouTube. Eu tinha criado o canal do YouTube e estava lá, estava parado. De vez em quando lembrava-me e punha lá qualquer coisa. Entretanto, portanto, um mentor também me desafiou, um vídeo por dia durante 30 dias. Agora não há dias de descanso, já é tão automático, mas lá está, também exige alguma organização. E essa parte, pronto, eu já partilhei um bocadinho contigo, portanto, eu faço o alinhamento dos conteúdos todos antes de acabar o mês, eu gravo tudo em 2, 3 dias, agora vai sendo mais tenso, porque o YouTube também exige vídeos um pouco mais tensos, não é? O conteúdo tem que ser mais pensado, mais elaborado. Comecei o meu blog com consistência, que isto era uma coisa que também não estava a fazer. Tudo isto exige foco, exige disciplina, resiliência, tudo aquilo que tu falaste, mas com a ajuda de alguém é muito mais fácil. Por isso podem ir à bio da Ana e pelo menos peçam informações, vejam como é que é. Olha, Ana, eu vou só abrir aqui a caixa das perguntas, a ver se alguém tem aqui alguma dúvida, porque andei aqui, tapei, que é uma coisa que eu não gosto muito aqui no Instagram, que é tapar o rosto da convidada. Não gosto muito, mas a ver se temos aqui algumas perguntas também. Temos aqui a Diana Palhas que diz: a sociedade esquece que somos humanos e a humanidade perde-se. E depois também está aqui a dizer: vou marcar a estratégia IG, é por causa do curso também. Portanto, tenho aqui a Diana com as suas questões. Se alguém quiser colocar alguma questão à Ana, é agora o momento. Marketing digital não é comigo. Portanto, se quiserem aprender, vão acompanhando também o perfil da Ana. As aulas que partilhaste connosco a semana passada foram espetaculares, porque foi desde a bio, a importância da identidade da bio, que eu também antes de estudar, quer dizer, não fazia ideia, e que
porque o rosto, as hashtags que tu também explicaste, os exemplos que tu trouxeste dos teus alunos também foi maravilhoso, acho que foi muito importante. O sair da zona de conforto e começar a fazer o vídeo, houve uma aluna que até partilhou isso, o primeiro vídeo que estava envergonhada, porque o primeiro custa sempre. Eu a primeira vez que liguei aqui isto, foi assim um nó, um nó no estômago, não é? E Mas depois aconteceu uma outra vez. nós temos de pôr na balança, ficamos com medo ou queremos crescer o nosso projeto? O que é que pesa mais? Sim. E hoje, infelizmente, nas redes sociais exige-se que nós façamos vídeos para termos melhores resultados. Então, o que é que pesa mais? Há pessoas que, sendo mais ambiciosas e querendo realmente que o seu negócio cresça, decidem que o medo não é tão importante como o crescimento. Quem fica escondido atrás do pânico, do pavor, do medo, não vai tomar essa decisão. Então, eu também já estive nessa situação de ter medo e de ter receio do julgamento, mas hoje eu penso há um propósito maior e por isso tem que ser. Eu acho que sim. Olha, Ani, no teu caso, tens que continuar a servir-nos com o teu conteúdo extraordinário. E tu também. Muito obrigada. Eu também. Obrigada por Olha, obrigada mais uma vez. Como eu costumo dizer, temos o dever moral de partilhar um pouco daquilo que nós sabemos. Eu acho que viemos aqui ser pacientes. E é o que eu te digo, nós temos que ser pacientes. E para aquelas pessoas que acham que eu não estou a crescer o suficiente, eu queria ser muito maior aqui ou ali, eu dou sempre este exemplo. Eu esperei 2 anos até ter o meu primeiro cliente. O meu primeiro cliente que me pagou uma formação. Durante todos aqueles 2 anos eu sobrevivi à custa das minhas poupanças e sem nenhum cliente, só a partilhar conhecimento. Até que chega um momento em que as coisas começam a acontecer, portanto temos que ser pacientes. E tudo acontece quando nós temos esse tempo, porque eu acho que também nós no início se calhar não estamos preparados. É bom esse tempo até, aproveitar esse tempo, porque depois, se calhar, quando começamos a ter os clientes e a dinâmica das formações, das consultorias, das mentorias, nessa altura já tivemos aquele período de amadurecimento que foi importante, que foi necessário. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Até porque há outra coisa, e isto aconteceu comigo. Eu lancei um curso e fiquei surpreendida porque na primeira live eu fiz logo vendas, confesso que não estava à espera. Não eram pessoas desconhecidas, eram pessoas que já me conheciam, não é? Portanto, é mais fácil desta maneira e confiaram em mim. Mas depois de termos um curso, é como a venda não termina na venda e temos que ir sempre melhorando e acompanhando aquela pessoa. E há uma série de técnicas que também temos que aprender. Portanto, é como tudo, nós temos que estar sempre a aprender para conseguir ensinar. E mais uma vez, se for com alguém que nos ensina o passo a passo e que nos dê velocidade, que é isso que nós queremos, é muito mais fácil. Por isso já sabem, vão aí à bio da Ana e peçam informações, pelo menos vejam como é que funciona e depois tomam a vossa decisão. Ana, muito grata mais uma vez. Obrigada. Vamos acompanhando por aqui. E agora a próxima vez vens tu à minha conta. Combinado, combinado. Olha, muito grata e o resto boa noite. Beijinho grande. Adeus, um beijinho. Beijinho.